Paz e bem! Estou com muita esperança, muita fé de que você esteja com muita saúde, esteja com seu coração transbordante de amor, de paz, de esperança, de fé e de alegria. Que você e seus familiares estejam vivendo uma vida bacana, apesar da crise, que vocês estejam tranquilos e com muita saúde. É o meu desejo. Eu sou José Carlos Ferreira, do canal Partilhe e Compartilhe, e estamos aqui no nosso 5º vídeo de formação para agentes de pastoral e dizimistas, né? Agente de pastoral do dízimo e dizimista, numa parceria muito bacana com a Pastoral Arquidiocesana do Dízimo de São Luís do Maranhão e com a paróquia de Santo Antônio do Parque Vitória. Um grande abraço a todo mundo dessa pastoral tão bacana que é a Pastoral de Santo Antônio. Um abraço a todos que fazem a Pastoral Arquidiocesana do Dízimo e um abraço a todas as pastorais do dízimo, a todos os agentes que estão participando dessa formação conosco. O nosso primeiro vídeo eu anotei aqui, nós tivemos 86 participantes, 86 agentes participando. No segundo, já 41 visualizaram, no terceiro, 39, e nos últimos dois, 31 pessoas permaneceram. Agentes perseverantes, agentes de fé, agentes que estão se integrando, estão compromissados com a nossa igreja, com a Pastoral do Dízimo. Muito obrigado a todos vocês que estão participando, a todos vocês que estão compartilhando essa nossa formação. Eu, a Pastoral Arquidiocesana do Dízimo de São Luís, a Pastoral de Santo Antônio, agradece a você. Eu quero só lembrar a você que ainda não está inscrito, aproveite essa formação, se inscreva no nosso canal, venha fazer parte do nosso time. O canal Partilhe e Compartilhe é um canal de evangelização, um canal de informação e um canal de formação pessoal. Esse é o nosso projeto e você vai ser muito bem-vindo para participar conosco. Eu quero também dar o meu abraço, minha gratidão e meu carinho a todos que já estão inscritos, e dizer que nós vamos continuar assim, com o apoio de vocês, porque esse canal não é meu, mas é feito por nós, para nós. Muito obrigado a vocês todos. Então, hoje, o nosso 5º dia de formação, o nosso 5º vídeo, nós vamos falar sobre as dimensões do dízimo da Igreja Católica, Seguramente, o dízimo não é apenas uma questão financeira, mas ela é principalmente uma questão pastoral, uma questão de evangelização, de fé, de amor, de gratidão a Deus, E o dízimo ele está profundamente relacionado a uma vivência de fé e uma pertença a uma comunidade eclesial. Ou seja, para você ser dizimista, você tem que participar de uma comunidade eclesial. Você tem que ter fé no seu coração. Eu gosto de dizer que católicos de pouca fé não são dizimistas, Porque onde se põe café é o bule. Quem tem pouca fé é o bule. Nós cristãos, nós temos muita fé e nós somos dizimistas. Eu me entristeço muito quando vejo irmãos meus que vêm dizer: Zé Carlos, eu gostaria de ser dizimista, mas eu tenho medo de não dar, de faltar. Gente do céu! Essas pessoas, quando chegam em casa, tem lá uma Bíblia na estante aberta no Salmo 22. Você sabe o que diz lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Gente, que fé é essa nesse Senhor que é o pastor e que não vai deixar faltar nada? E que eu tenho receio de tirar um pouquinho do muito que Ele me dá para contribuir com a minha comunidade, para contribuir com a minha igreja. Mas graças a Deus, nós cristãos católicos, nós estamos cada dia com mais fé. Apesar das dificuldades, apesar da pandemia, apesar de tudo, mas nós continuamos mantendo a nossa fé. E por isso, a grande maioria de nós está se tornando dizimistas. E você que ainda não é, tenho certeza que muito em breve você vai ser, porque Deus vai tocar no seu coração e você vai participar ativamente da construção, colaborando para que esse reino de paz, de amor, de solidariedade que Jesus Cristo veio pregar, será instaurado não lá no céu, mas aqui na terra. Certo? Então,
Eu sei que muitos agentes de pastoral, ele já vai falar sobre dimensão do dízimo. Eu sei que muitos de nós já sabem de cor e salteado essa história de dimensão do dízimo, né? Mas eu quero pedir para você, mesmo você que já sabe, permaneça, porque hoje nós vamos dar uma nova visão, nós vamos explorar novas coisas dentro da dimensão do dízimo e que vai servir para você quando for falar com seu irmão, quando for evangelizar aquele irmão que não é dizimista, você vai ter muito mais segurança e muito mais conhecimento para conversar com seu irmão e para motivá-lo, conscientizá-lo para ser dizimista também. Então é necessário que a gente entenda o que significa essa palavra dimensão. Se a gente for consultar o dicionário, lá vai estar escrito assim, que dimensão é um substantivo feminino, né? Claro, e no português, que significa uma extensão medível, que define a porção ocupada por um corpo, tamanho, né? E sentidos que compõem essa extensão, altura, largura e profundidade ou espessura. Essa é o significado técnico, mas também existe um significado figurado dessa palavra dimensão, que é a seguinte: capacidade de ser útil, de cumprir um propósito ou necessidade, importância, a dimensão de uma iniciativa. Olha só que legal, né? A dimensão agora na questão do dízimo, ela tem justamente esse sentido figurado, que é o sentido de cumprir um propósito, né? De cumprir uma necessidade, ou seja, a necessidade da igreja. E quando você compreende bem a dimensão do dízimo, fica muito simples, muito fácil para você explicar para o irmão, para o seu companheiro de fé, onde o dízimo é aplicado, como a igreja aplica, como a igreja usa o dízimo que a gente contribui, que a gente devolve. Então, são 4 dimensões, né? A gente já sabe de qual é salteado. A dimensão religiosa, a dimensão eclesial, a dimensão missionária e a dimensão caritativa. Então, a primeira dimensão que o documento 106 considera é justamente a dimensão religiosa. E essa dimensão religiosa, ela tem muito a ver com a relação do cristão com Deus, a vivência da fé e a pertença a uma comunidade eclesial. Então, eu diria que a dimensão religiosa é uma dimensão espiritual do dízimo, né? Uma dimensão que representa o seu relacionamento com Deus como cristão. Então, tem a ver justamente com essa relação, a quanto andas a sua gratidão a esse Deus, por tudo que Ele lhe oferece, por tudo que Ele lhe dá. A quanto anda o amor que você tem a esse Deus que deu o seu Filho único para lhe salvar. A quanto anda a fé que você tem nesse Deus, que é o Deus que é o bom pastor e que não vai deixar faltar nada na sua vida. E outra coisa, na dimensão religiosa existe a questão pedagógica do dízimo, porque na hora que o cristão contribui com parte de seus bens, ele cultiva e ele aprofunda a sua relação com aquele de quem provém tudo que ele tem e de que provém tudo que ele é, né? E ele expressa, através dessa atitude de contribuir com o dízimo, de contribuir na sua comunidade, justamente essa gratidão e a sua fé na sua conversão. E também, como eu já falei antes, o amor que ele tem a esse Deus. Então essa dimensão, tratando-se da relação com Deus, ela insere o dízimo no âmbito espiritual. O dízimo não é uma coisa material, o dízimo não é dinheiro. O dízimo quando você reduz dízimo a uma contribuição em dinheiro, isso reduz muito o significado do dízimo. Dízimo é muito mais do que isso. Aquela quantia que você contribui com o dízimo, ali está representando como você se relaciona com Deus, como é a sua participação, a sua pertença à comunidade que você faz parte. Então, a partir dessa relação com Deus e a relação com seus bens materiais e com o seu correto uso,
à luz da fé, o dízimo então ganha um novo significado. Não é uma contribuição financeira, é muito mais do que isso. Então, aquele valor que você contribui, que é um valor financeiro, na verdade ultrapassa, né? Toma uma nova dimensão, que é essa dimensão espiritual, essa dimensão religiosa, a sua gratidão, o seu amor, a sua fé a Deus. Então, a consciência do valor desses bens e, ao mesmo tempo, de sua transitoriedade. Você sabe que tudo que você tem, você é apenas administrador das coisas de Deus, né? Muitas vezes alguém está sendo agraciado com muitas coisas para administrar e outros com menos, mas todos somos agraciados com Deus, por Deus, de bens materiais e bens imateriais. Então o dízimo também desenvolve no cristão a questão do desapego, a questão de se livrar do egoísmo e aprofunda o amor a Deus e o amor ao irmão. Então, essa é a dimensão religiosa do dízimo, a dimensão que representa a sua relação espiritual com Deus, né? Representa a seu sentido de permanência e seu sentido de participação, de presença na sua comunidade. A dimensão religiosa, ela nasce da espiritualidade das primícias, da certeza de que Deus é o dono de tudo, como a gente viu lá em Levítico, quando a gente estudou as dimensões, estudou a fundamentação bíblica do dízimo. Então, antes de mais nada, a primeira parte é sinal de dar tudo de si. Ou seja, aquele valor que você está representando, que é representado pelo dinheiro, por um valor financeiro, também representa parte da sua vida, parte do seu amor, parte da sua gratidão, da sua fé. Como é linda a dimensão religiosa do dízimo quando ela é bem entendida. A outra dimensão do dízimo é a dimensão eclesial. Essa dimensão é uma dimensão muito simples e muito fácil de se perceber. Cada vez que você entra numa igreja, que você entra num templo, numa paróquia, tudo aquilo que seus olhos contemplam e tudo aquilo que você é capaz de tocar, ali está a dimensão eclesial do dízimo. A dimensão eclesial do dízimo, ela nasce, né, a partir de uma vivência, de uma consciência de ser membro de uma igreja, pela qual você se sente corresponsável, que você se sente responsável pela manutenção, pelo sustento, contribuindo para que a sua comunidade disponha de todos os recursos necessários para realizar o culto divino e para realizar todas as obras que a igreja necessita, né? Para ela desenvolver a sua missão, de toda a estrutura paroquial, de toda a estrutura da sua comunidade, que vai desde as paredes do templo, a pintura, os bancos, a luz elétrica, o altar, a toalha do altar, a Bíblia que é usada na missa, os livros litúrgicos, as velas, a hóstia, o vinho, ou seja, você, com o seu dízimo, contribui para que não falte nada disso e que sua comunidade seja autossustentável, sustentada por você. Então, a dimensão eclesial, ela transmite a consciência de ser igreja, a consciência de assumir a vida da igreja, colaborando para que a comunidade viva cada vez mais plenamente a fé e testemunhe mais fielmente o Evangelho de Deus. Então, tudo que você contempla, tudo que você vê dentro da igreja, dentro da comunidade, é a dimensão eclesial do dízimo. E além disso também, da parte material, essa dimensão eclesial é a dimensão que paga as congruas, né? O salário do padre, o salário da secretária da sua paróquia, o salário do zelador, da zeladora que cuida da igreja. Então, toda essa dimensão eclesial é justamente a dimensão que cuida disso. Então, ela representa o empenho de todos os cristãos para que as necessidades de toda a igreja sejam supridas, para que a sua igreja não tenha falta de recursos, não tenha falta de materiais, não tenha falta de estrutura
para bem cumprir a sua missão, que é a missão evangelizadora. Então, o dízimo, ele oferece essas condições para a paróquia, as comunidades, né, e se manter. E isso vem da sua contribuição do dízimo, que é sistemática e permanente. Lembra só? Porque a sua paróquia, essa comunidade, ela tem despesas mensais permanentes e que precisam ser cobertas pelo seu dízimo, pela sua contribuição. Então, por isso, o cristão se compromete na manutenção do templo, do espaço litúrgico, das estruturas da paróquia, as salas de catequese, os salões paroquiais, tudo, enfim. Ou seja, tudo que faz com que a igreja funcione, que faz com que os sacramentos sejam ofertados, que faça com que aconteçam as missas, os batizados, os casamentos, a catequese, os encontros das pastorais, ou seja, tudo, enfim, é fruto da dimensão eclesial do dízimo que você contribui. A terceira dimensão do dízimo é a dimensão missionária, uma das dimensões mais lindas do dízimo. O fiel, ele é corresponsável pela manutenção da sua comunidade, mas ele toma consciência de que há muitas outras comunidades da própria paróquia e outras comunidades até de outras paróquias que têm necessidades, que não conseguem prover essas necessidades com seus próprios recursos. Então, essa dimensão missionária, ela permite a partilha de recursos entre as comunidades e entre as paróquias, que se chamam paróquias irmãs da mesma igreja particular, e manifestando a comunhão que existe dentro da Igreja Católica, né? A Igreja Católica não é uma reunião de paróquia X, paróquia B, não. É um conjunto inteiro, é uma comunhão, uma igreja una, santa e pecadora, mas é uma igreja una. Então, o dízimo ele contribui para essa missão da igreja. Além do mais, a dimensão missionária do dízimo também é a que contribui com a manutenção dos seminários, com a formação de novos padres, com a formação de novos diáconos, com a formação dos catequistas, com a formação dos agentes de pastoral de outras pastorais, da pastoral do dízimo também. Ou seja, é todo os recursos, o dinheiro que a sua comunidade, que a sua paróquia investe para que a igreja possa exercer plenamente a sua grande missão, que é evangelizar, levar o evangelho de Jesus Cristo a todas as criaturas. Então, veja só a importância e o valor que o seu dízimo representa para toda a estrutura da igreja e principalmente para todos os fiéis e para aquelas pessoas que ainda não têm a graça, a felicidade de conhecerem o evangelho de Jesus Cristo. Então, vamos lá contribuir com o dízimo, porque ele é muito bem aplicado, com toda certeza. E a quarta dimensão é a dimensão caritativa do dízimo. A dimensão caritativa, ela abrange uma das partes mais importantes da nossa igreja. A nossa igreja, é claro, a sua principal missão é evangelizar, que foi a grande missão que Jesus deixou, levar o evangelho a todas as criaturas. Mas a nossa igreja também tem o seu lado das obras de misericórdia, né? As obras materiais, as obras imateriais. Então, a dimensão caritativa do dízimo, ela se manifesta com o cuidado aos mais pobres, aos mais necessitados, as necessidades da comunidade. Vocês lembram quando a gente viu os fundamentos do dízimo, bíblico do dízimo, que havia um dízimo especial, que era aquele dízimo trienal, que era totalmente destinado para as pessoas mais necessitadas da época, que eram os órfãos, os estrangeiros e as viúvas. Então, a dimensão caritativa do dízimo hoje supre exatamente isso, né? A capacidade da nossa igreja de prestar auxílio aos mais necessitados. Gente, e existe tantas iniciativas sociais de auxílio nas nossas paróquias que vocês não conseguem imaginar. Eu não sei se na sua paróquia já existe algum programa de auxílio. Muitas não têm porque o dízimo é muito pouco. Os cristãos, infelizmente, ainda não se acostumaram, ainda não tomaram consciência dessa importância do dízimo. Então, o dízimo deve ser totalmente aplicado na evangelização, na missão da igreja
e nas pessoas, nos mais necessitados. Vamos refletir quanta dificuldade muita gente das nossas comunidades deve estar passando nessa crise causada pelo coronavírus. Quantas famílias estão com os pais ou mães desempregados, passando necessidade? Será se a sua igreja, a sua paróquia, a sua comunidade já pensou nessas pessoas e usar os recursos da dimensão caritativa do dízimo para auxiliar essas pessoas? Vocês lembram? Nas primeiras comunidades foi criado aquele sistema de periódicas coletas para ajudar as pessoas na grande fome que se abateu sobre a Judéia naquela época. Pois agora também, querido irmão, querida irmã, muita gente das nossas comunidades está passando fome. Talvez seja a hora da sua paróquia, da sua comunidade que está fazendo obras, parar um pouquinho com a obra e não focar na obra e focar nas pessoas. Vamos usar um pouquinho do dízimo para dar uma cesta básica, 2 cestas básicas, 3 cestas básicas, 10 cestas básicas, parece muito pouco, mas se a sua comunidade conseguir ofertar 10 cestas básicas a 10 famílias, serão 10 famílias que vão passar um tempo sem passar fome. Então vamos usar a dimensão caritativa do dízimo, porque é exatamente isso, a dimensão caritativa. É possibilitar que as comunidades possam ajudar as pessoas, os mais pobres, os mais necessitados. Então pense nisso. Então essas são as dimensões que a gente vê no nosso dízimo. Não se esqueça, dimensão religiosa, a sua relação com Deus, dimensão eclesial, a sua pertença, o seu cuidado com a igreja, com as estruturas da igreja, com o seu padre, com o seu pároco. A dimensão missionária que possibilita com que a igreja consiga realizar sua missão no mundo inteiro, partilhando os recursos com as outras comunidades mais carentes, com as outras paróquias mais carentes. E a dimensão caritativa, a expressão máxima do amor solidário e da misericórdia de Deus através da sua igreja para com os mais necessitados, os mais pobres. Certo? E para terminar, nós vamos falar que o documento 106 fala da finalidade específica do dízimo. Lá diz assim, vou ler aqui para vocês que passei na íntegra: colaborar para a realização do culto divino e da evangelização. Ou seja, essa é a principal finalidade do dízimo. Segunda, prover o sustento do clero e dos outros ministros. Sim, é nossa responsabilidade prover o sustento do nosso padre, do nosso pároco. Da mesma forma que lá no Antigo Testamento o dízimo supria os levitas e os sacerdotes. Lembram lá da finalidade do dízimo em Moisés? E terceiro, participar das obras de caridade e de concretização da missão da igreja. E mais, gente, eu falei que o dízimo não é uma obrigação para o católico, mas lá é o 5º mandamento da nossa igreja. E está no direito canônico que diz: os fiéis têm a obrigação de socorrer as necessidades da igreja. Então, se você ama a sua igreja, se você ama o seu irmão da sua comunidade, se você ama a missão da igreja, se você ama esse Deus maravilhoso, se você ama Jesus Cristo, se você tem gratidão a tudo que Ele lhe dá, começar pela sua saúde. E se você tem fé de que aquele pouco que você retira dos seus ganhos, dos seus frutos do seu trabalho, e que você doa com amor no coração, não vai lhe fazer falta. E você sabe, todo dizimista conhece esse segredo, né? Que quando você colabora com o dízimo, quando você se preocupa de tirar a primícia, a primeira parte, sabe o que acontece? Nunca mais falta na sua vida. Não é teologia da prosperidade, é bênção de Deus na sua vida. Todo dizimista conhece isso. Então, querido irmão, querida irmã, se você ainda não é dizimista, seja dizimista. Contribua nesse momento de crise, nesse momento de pandemia. A sua igreja, o seu padre, a sua comunidade precisa do seu dízimo. Você que tem a graça de continuar recebendo seu salário, de continuar com seu emprego, continue colaborando com o dízimo da sua comunidade. Ok? Muito bem. Hoje nós terminamos aqui a primeira parte do documento 106, que era o meu compromisso nesse primeiro momento. Mas eu quero fazer um desafio a você. Se neste vídeo tiver 30 likes e se você me pedir nos comentários
para a gente continuar com a formação, passando para a segunda parte, que fala justamente sobre os agentes da pastoral e sobre a organização da pastoral do dízimo, você bota aí que você quer, dê o seu like e se muita gente pedir, se muita gente gostar, eu prometo que daqui a 2 dias a gente passa para a segunda parte, falando exatamente da organização da pastoral do dízimo e dos agentes de pastoral do dízimo. Ok? Está feito o desafio? Então, ok. Pronto com você. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com os dizimistas da sua comunidade, compartilhe com quem ainda não é dizimista, compartilhe com o pessoal da pastoral, das outras pastorais também e com seus familiares, tá certo? Muito obrigado, um grande abraço e vamos perseverar. Quem é agente de pastoral do dízimo é apaixonado por essa missão, é obstinado por essa missão, ok? Grande abraço, até o próximo.